Vamos seguir ouvindo os nossos convidados e anuncio a seguir o professor Pedro Dourado de Rezende, professor de Ciência da Computação da UNB. Bom dia, professor Pedro. Bom dia, senador. É um prazer e uma honra estar aqui nessa mesa a convite de Vossa Excelência. Acho que me cabe, nesse momento, diante da manifestação já exarada pela plateia, apresentar um pequeno contraditório técnico a respeito do que foi dito aqui na abertura. Em relação ao BU, é um instrumento que serve para auditoria de uma etapa apenas do processo de votação, que é o de totalização, onde os BUs que vêm das urnas eletrônicas são somados. O BU impresso pela urna pode fazer a verificação de que a totalização está correta, mas ele tem absolutamente nenhum efeito para verificar se o software está contabilizando os votos que foram praticados naquela urna corretamente. Para isso, a auditoria eletrônica é um jogo de gato e rato que quem entra para fiscalizar já sabe que o jogo está perdido, porque o software que vai na urna para fazer trapaça, ele sabe como verificar se ele está sendo fiscalizado ou se ele está ali numa eleição verdadeira, e ele, em podendo alterar a soma dos votos computados naquela urna, ele vai apagar o rastro. O B1 é um elemento que serve para fazer auditoria em uma parte apenas do processo. Em relação à votação paralela como teste de segurança, a partir do momento que foi introduzida a identificação biométrica, senador, ele se tornou absolutamente inócuo para esse propósito. Por quê? Uma vez o senhor já percebeu como é que os batedores de carteira operam? Eles só vão meter a mão na carteira quando o dono da carteira não está prestando atenção. Então, ele tem que observar a vítima para ver se ela está atenta ao que ele está fazendo. Se ela não estiver atenta, é quando ele vai agir. Um software que é inserido na urna por vários meios possíveis, que meus colegas vão poder explicar quais são em seguida, vai primeiro testar, verificar se ele está sendo observado num teste ou se ele está numa eleição verdadeira. E só vai fazer o que ele foi preparado para fazer de trapaça se ele perceber que não está sendo testado. Ora, com a identificação biométrica, o teste de votação paralela tem que simular eleitores de uma sessão eleitoral verdadeira no dia da eleição. Portanto, nenhum dos que vão pressionar o botão para inserir votos no teste vão ser identificados corretamente pela biometria. Neste caso, a urna que tem identificação biométrica vai dar 100% de falha de identificação biométrica durante o teste. É claro que uma linha de programa apenas é suficiente para detectar que o software trapaceiro está sendo submetido a um teste nesse momento e ele vai ficar quietinho, não vai fazer a trapaça. Entender isso como um teste de segurança é tentar enganar o eleitor que tem alguma capacidade de raciocínio. E isso é uma afronta do ponto de vista técnico, continuar insistindo que o teste de votação paralela continua sendo um mecanismo de auditoria. Continuando, estamos aqui para... Minha função, basicamente, é relatar o que houve em relação ao processo de cumprir a lei que exige o voto impresso como um mecanismo de verificação pelo eleitor de como o seu voto pode ser contabilizado. A lei foi aprovada em 2015 e a primeira iniciativa da Justiça Eleitoral para cumprir a lei, a partir daí, foi um contrato sem licitação para uma entidade sem fins lucrativos, chamada Flextronics, fazer um modelo de votação eletrônica com voto impresso. Um contrato de 7 milhões de reais que foi cumprido à risca pela empresa ou pela entidade e que produziu 30, conforme especificado no contrato, 30 protótipos de uma urna que imprimiria votos. Mas, ao preço de R$ 3.700 cada nova urna, um desperdício totalmente desnecessário, que só faria sentido se a impressora fosse fazer parte do sistema de votação como um dispositivo desacoplado da urna, que teria que ser integrada ao sistema de votação por um mecanismo de comunicação que podia ser interceptado por eleitores.
Ao passo que, em 2002, quando a lei precisou ser cumprida, a solução mais óbvia e simples foi a de acoplar a urna fisicamente à impressora, conectando fisicamente, de forma elétrica, a impressora à urna, para que não fosse necessário replicar todo o sistema de contabilidade de votos e de proteção eletrônica que a urna já tem para essa impressora. Tanto é que a urna atual, sem impressão do voto, já tem uma impressora que faz parte da urna, que imprime o BU. Todas elas têm. Então, o sistema de software da urna já está preparado para dialogar com uma impressora. Não é necessário contratar uma empresa para desenvolver toda uma replicação do sistema da urna a pretexto de precisar imprimir o voto. E foi essa solução que foi encomendada em 2017. Quando foi entregue o protótipo, o 2016, está me corrigindo aqui o doutor Amilcar, quando foi entregue os protótipos, houve uma audiência na Câmara, se não me engano, né, em que foi levantada a questão que, em 2009, quando a lei vigia, que exigia o voto impresso, foram contratadas a compra de 150 mil urnas que não previam a inclusão da impressora do voto. O TSE foi questionado por que ele não estava cumprindo a lei que exigia impressão do voto na compra de 150 mil urnas, e a resposta que o TSE deu, através de um comunicado oficial, comunicado 10, número 10 daquele ano, era de que a urna vinha já... o modelo que estava sendo licitado já vinha configurada para receber um módulo de impressão de votos acoplável a ela, em que, portanto, quando fosse o caso, seria compradas as impressoras como um dispositivo adicional que seria acoplado à urna. Bem, então, quando isso foi trazido à tona agora em 2017, o TSE simplesmente ignorou que já tinha gasto 7 milhões com um modelo caríssimo, desnecessário, e fez um edital que foi uma verdadeira afronta à soberania nacional, porque um edital praticamente dirigido, porque fazia exigências desnecessárias para fornecimento de venda casada de material de papel, inclusive, com características desnecessárias de durabilidade, etc., e que foram, de certa forma, direcionadas para que nenhuma empresa que fabrica simplesmente impressoras pudesse ganhar essa licitação. O senhor permita, como o senhor está entrando de rijo na questão fundamental dessa audiência pública, que é a parte técnica. Sim. Então, permita que eu lhe interrompa e faça uma ou duas perguntas. O senhor está dizendo que 150 mil urnas já estão preparadas para impressão, já estão acopladas a impressoras? Caso a informação fornecida pelo TSE na ocasião seja verdadeira. Bom, quantas urnas o Brasil tem? Eu vi outro dia escrito num jornal que seriam 600 mil urnas. Ali. O doutor Amilcar é a nossa enciclopédia ambulante do Comitê Multidisciplinar Independente. Em relação a números e datas, ele é a nossa fonte principal. Então, quantas urnas, professor Amilcar? Atualmente tem em torno de 600 mil urnas. 600 mil urnas. Então, vamos ficar com esse modelo que o professor Pedro Rezende citou, que é o modelo de 2009, foi primeiramente comprado a 150 mil, mas depois foi complementar a Essas licitação. estão prontas para... Estão prontas, tem mais de 400 mil dessas urnas. Quantas? Mais de 400 mil. Olha, para mim, pelo menos, o senhor está dizendo uma novidade. Então, já há 400 mil urnas prontas, aptas ao voto impresso? A receber o módulo impressor externo, sim. Não teria que haver maior gasto com elas? Não, senhor. Não teria que haver, principalmente, desenvolvimento de software por terceiros para poder fazer uma impressora de votos funcionar com esse sistema de votação. E o senhor acha que o gasto seria muito grande ao preparar esse novo software? Olha, em 2002, quem preparou o software foi a própria informática do TSE. Eles só compraram impressoras, sim, porque o software que já estava na urna já tinha toda a lógica,
a infraestrutura necessária para dialogar com uma impressora, que é a impressora que sempre esteve na urna para imprimir BU. Só precisava duplicar aquela forma de interagir com o dispositivo para agora falar o sistema com uma segunda impressora que imprimiria cada voto. O senhor diria, então, que essa versão corrente de que o tribunal teria que gastar em torno de 2 bilhões de reais para habilitar o voto impresso, isso não procede? Isso é uma posição de má vontade que encontrou uma forma de inviabilizar o cumprimento da lei, primeiro com um argumento de falta de orçamento. Por uma iniciativa do pessoal que está aqui assistindo, da sociedade civil, foi feito um aporte de emergência no orçamento desse ano para suprir o TSE de 250 milhões de reais adicionais para ele poder fazer. 250 milhões Sim. Mataria a questão? 250 milhões foram incluídos no orçamento de emergência para contrapor o argumento de que o TSE não tinha verba para gastar tanto dinheiro para botar impressora em tantas urnas. O que aconteceu depois, no edital seguinte desse ano, foi um contrato de 62 milhões, que não gastou nem um terço do orçamento que estava disponível. Perfeito. E que estava, digamos, cheio de especificações desnecessárias para cumprir a função que é imprimir votos. Eu acho que é muito pior que isso. Porque o edital que foi feito, a pretexto de cumprir a lei, que terceirizou praticamente tudo, basicamente abriu o cofre de segurança do sistema eleitoral brasileiro, em troca de um simples termo de sigilo, para que uma empresa estrangeira que ganhou a licitação pudesse conhecer todo o nosso sistema, inclusive o material criptográfico, que é, digamos, o alicerce do mecanismo de proteção que a Justiça Eleitoral alega ter construído no seu sistema, para que essa empresa possa desenvolver um sistema de votação integrado, de impressão do voto integrado ao sistema que existe hoje para as urnas eletrônicas. Sendo que não haveria nenhuma necessidade de entregar o código do sistema eleitoral para uma empresa que tem como responsáveis 3 venezuelanos e um português, que não tem nenhum compromisso com a legislação brasileira, inclusive de cumprir o tal termo de sigilo sobre o conteúdo do material dos sistemas que eles receberiam a pretexto de desenvolver o voto impresso. Isso, o que está no edital de licitação para implementar o voto impresso esse ano, a meu ver, é um ato de traição à soberania nacional. E esse edital não foi contestado por ninguém? Esse edital foi contestado pelo CEMIND em 7 petições, cujas cópias estão na minha mão. O senhor pode ler os termos da contestação? Eu vou... É muito longo? Não, eu vou ter que escolher alguns parágrafos que são mais contundentes, então para a gente não perder tempo, eu peço que o senhor adiante a audiência e eu volto a eles para atender o pedido. Mais tarde o senhor volta. O senhor pode ler agora. 5 linhas. Maria Aparecida Rocha Cortiz, advogada, OAB São Paulo, e Pedro Antônio Dourado de Rezende, professor de Ciência da Computação da UNB, membros do Comitê Multidisciplinar Independente, ente da sociedade civil, vem à presença do egrégio Tribunal de Contas da União apresentar representação em face do Tribunal Superior Eleitoral para anulação da licitação 106/2017, apuração de responsabilidades e demais providências para ressarcimento ao erário público de eventuais prejuízos gerados conforme abaixo articulado. E o parágrafo que cita o comentário que eu fiz em resposta ao senador Capiberibe é o seguinte: violação e risco à segurança e soberania nacional. Item 4. Certo é, e consta de forma expressa do edital, que haverá compartilhamento de informações confidenciais sensíveis à segurança do processo de votação entre a empresa estrangeira e o TSE para fins de desenvolvimento desnecessariamente terceirizado da interface entre os equipamentos de votação e os da impressão de votos.
A segurança do processo de votação em face de tal aberração contratual, na visão inexplicavelmente ingênua do TSE, estaria garantida pelo mero e simples compromisso dos responsáveis envolvidos, firmado através de um termo de sigilo. Esse termo de sigilo teria o efeito de vincular às leis brasileiras os seus signatários, mas, neste caso, quem vai administrar o consórcio das empresas vencedoras da licitação são 3 cidadãos venezuelanos e um português, que não estão submetidos in totum à legislação nacional. Tem cada qual seu território de domicílio e nacionalidade distintos do nosso, o que, em sendo a intenção, os garante, por princípios jurisdicionais, imunidade em face a tal compromisso, a despeito de qualquer legislação que lhes seja extraterritorial. Assim, agindo na ilegalidade, o TSE coloca em risco a soberania nacional ao compartilhar com tais entes estrangeiros informações confidenciais do sistema de votação usado em eleições oficiais no Brasil, inclusive material criptográfico que pode ser utilizado para simular a origem autêntica de programas que compõem tal sistema. Faço uma interrupção aqui, senador, para comentar que esse material criptográfico teve o acesso negado aos especialistas que estiveram no TSE para desenvolver os testes de segurança, como o professor Diego vai atestar na fala dele em seguida. Com esse material criptográfico, programas stealth, camuflados, capazes de, nas 95% das sessões para as quais não está prevista a impressão do voto, fraudar percentualmente as votações de forma indetectável sob as regras atuais para fiscalização externa, inclusive, como eu comentei, em relação à votação paralela, os quais poderiam ser antecipadamente confeccionados e plantados à sorrelfa para inserção por terceiros, inclusive desavisados do risco, como se fossem programas legítimos, pois passarão como tal perante os dispositivos internos de autenticação ao longo de qualquer dos pontos intermediários da cadeia de custódia dos componentes do referido sistema, com o efeito nefasto de contaminá-lo para fins inconfessáveis, com o agravante no fato de os entes contratados para custodiar esse material criptográfico não terem vínculo ou obrigação com o Estado de Direito Nacional, o que compromete o cerne da nossa atual democracia. Quando tentamos, com esse argumento, impugnar a licitação, o argumento do TSE, o senhor não vai acreditar, os senhores não vão acreditar. Para nós do CEMIND, do Comitê Multidisciplinar Independente, está no edital, mas não vai ser feito, nós não vamos entregar. Então, por que está no edital? Perfeito. Então, vamos voltar a falar desse assunto, que eu estou há 20 anos brigando por mais transparência no voto eletrônico, e essa questão é um jogo de gato e rato, ou um pêndulo, como a gente tem, às vezes, usado essa metáfora, do voto impresso. Eu gostaria de contestar algumas observações feitas pelo Dr. José Jairo Gomes. O Dr. Pedro já apresentou, então vou ser sucinto, vou só tocar nos assuntos. A questão, o modelo da urna brasileira realmente é, como ele disse, o modelo DRX, é o modelo de urna eletrônica de registro eletrônico do voto puro e simples. Esse modelo começou a ser usado no mundo todo no ano de 1991, e de lá para cá, em 91 em vários países, né? O Brasil começou em 96. Holanda e Índia começaram antes. E de lá para cá, esse modelo tem evoluído. Já existem modelos, eu, o professor Pedro, pelo CEMIND, nós criamos a ideia de gerações de máquinas de votar, então essa máquina DRE é a primeira geração, foi que começou tudo, e nos outros países começaram a evoluir para a segunda, terceira, e já existe quarta geração. O doutor José Zairo falou sobre existem novas tecnologias que entregam um documento criptografado. Essa é a quarta geração, chamada tecnologia end-to-end, mas ela implica em ter materialização do voto. Quer dizer, nenhuma tecnologia de segunda, terceira e quarta geração, que for a evolução do voto eletrônico, existe sem materialização do voto. Todas têm materialização do voto. Nos Estados Unidos, ali é realmente uma federação, mais de 40 estados, dos 50, usam sistemas eletrônicos com votação. Ali eles usam o sistema do voto escaneado, a maior parte deles. Alguns com voto impresso, outros voto escaneado. Mas, enfim, no mundo inteiro, a evolução sempre foi do voto manual. A maioria dos países continua no voto manual, tá? Dos 200 países aí que existem, 150 continuam com voto manual.
Os que foram para o voto eletrônico começaram indo para o voto modelo DRE, que é o modelo brasileiro. Alguns abandonaram o modelo DRE, como Holanda, Alemanha. Eles abandonaram, declararam que era inconstitucional, porque não dava transparência, o eleitor não pode conferir para quem foi gravado o seu voto. Outros migraram para a segunda geração, que é a urna eletrônica com voto impresso. Já tem países na terceira, já tem países na quarta geração, todos com o voto materializado. Tá? O único país que ainda está estacionado na primeira geração é o Brasil. O modelo continua sendo o modelo de primeira geração de 1991. O resto dos países já abandonou. Então, quando se fala que o voto impresso é um argumento muito comum de quem defende contra o voto impresso, dizer que ele é um retrocesso, vai votar para o voto manual. Não, ele não é igual ao voto manual, é diferente, é outra coisa, e ele é uma evolução. Eu desafio a quem disser que o voto impresso é um retrocesso que me apresente um único país que evoluiu da urna com voto impresso para a urna sem voto impresso. Não existe. Só existem dezenas de países que evoluíram da urna sem voto impresso para a urna com voto impresso. E isso é evolução. Sobre a série de defesas que existem no sistema eletrônico brasileiro, o Dr. José Jairo falou, por exemplo, o BU, o Pedro já explicou, o BU serve apenas para auditar a totalização, não serve para auditar a urna. Nós estamos falando aqui exclusivamente da urna eletrônica, não do sistema eleitoral eletrônico todo. A totalização é a segunda etapa do processo de votação, a primeira etapa é a coleta do voto e a apuração do voto, que chama boletim de urna. A segunda etapa é a totalização. Não estamos falando da totalização, estamos falando da urna só. O BU não serve para auditar o resultado que a urna apurou. A votação paralela, o professor Pedro também já explicou, a votação paralela com urnas biométricas é facílima de ser burlada. Ela não serve como teste para verificar que o software está íntegro. No último teste de verificação, que o professor Diego vai explicar aqui com mais detalhes, a primeira coisa que eles tiveram acesso foi ao arquivo de log da urna. Eles conseguiram alterar o software da urna e esse software alterado conseguia mexer no arquivo de log da urna. Esse arquivo de log é o arquivo que registra os acontecimentos da urna. Hora, minutos tal, hora tal, tal acontecimento. Basta só ter esse acesso que o professor Diego provou que é possível fazer, um software que acesse esse arquivo de log e verificar. Tem lá identificação biométrica recusada, ou seja, o eleitor não foi identificado com a própria biometria, que é o caso da votação paralela. O teste de votação paralelo que o TSE faz, o eleitor não é identificado pela biometria, porque o eleitor não está lá no TRE para fazer a votação. É o funcionário do TRE que está lá, põe o dedo dele, é rejeitado, ele digita uma senha, libera e vota. E fica registrado no arquivo de log. Então, basta no arquivo de log o programa fraudulento verificar que o arquivo de log, a liberação foi não biométrica e não faz a fraude. Então, o teste de votação paralela, que é um teste que existe por lei, a lei obriga a ter o teste de votação paralela, se tornou inútil com a urna biométrica. A urna biométrica não atende à lei que manda ter o teste de votação paralela em condições normais de uso, porque a urna biométrica não permite fazer uma simulação em condições normais de uso, que é identificar o eleitor com o dedo dele mesmo. Tá? Discussão é uma questão técnica, mas é o seguinte, a votação paralela não serve como teste de integridade do software. Falar da biometria, engenheiro Amílcar, gostaria de completar essa questão da biometria. Recentemente, em final de 2017, um professor de criptografia da Universidade Federal de Minas Gerais, chama Jeroen van der Graaf, ele é holandês de nascimento, titular agora da cadeira. Ele participou, em 2002, da auditoria que a Sociedade Brasileira de Computação fez do sistema eleitoral. Ele foi lá no TSE e estudou todo o sistema. E, em 2017, ele resolveu contar a verdade sobre o que ele viu. E ele soltou esse relatório, um livro, chama O Mito da Urna, em que ele diz que, quando ele vai em congressos de informática sobre segurança do voto eletrônico fora do Brasil, que existem esses congressos de informática, que o pessoal dá risada da urna brasileira quando ele diz que a urna brasileira não imprime o voto e identifica o eleitor na própria urna. Ele fala, mas você está maluco? O Brasil é o único país do mundo onde o eleitor é identificado na urna. Mesmo a biometria é usada em muitos países. Eu não estou condenando a biometria, eu estou condenando a biometria sendo usada na urna. A urna que faz a identificação do eleitor. Isso, o único país do mundo é o TSE. O Brasil. E é essa identificação da biometria na urna que torna o teste de votação paralela ineficaz, que é o teste que faria a verificação se o software da urna estava funcionando corretamente no dia da eleição.
Então, o que está errado é a identificação biométrica na urna. Agora, essas coisas que o professor Pedro falou realmente acontecem. O TSE não está conseguindo implementar a biometria de maneira correta, está dando taxas de falso negativo, inclusive taxas de falso positivo, 10, 15 vezes além do normal aceitado no mercado. Já falei da... Bom, eu queria, então, agora responder aqui sobre a má vontade do TSE. O senhor perguntou se é evidente ou não que existe uma vontade do TSE contra a lei do voto impresso. Essa lei foi aprovada em 2015. Então, essa lei foi aprovada em 2015. De lá para cá, o TSE contratou uma empresa, pagou um dinheiro sem concorrência para fazer um novo modelo de urna. Não precisava de um modelo de urna, ele já tinha uma urna que bastava acoplar o módulo impressor. Essa impressora, para o voto, basta ser uma impressora comum, de mercado. Claro, ela tem que ter o jeitinho, ser acoplada, tem que ter um visor, ela precisa ter um visor para o eleitor ver o voto através do visor, porque aí diz que o eleitor tem que comparar um com o outro. Ela tem esse visor a mais do que dos modelos de mercado, mas ela é só isso, ela não precisa ter gravação criptografada do voto digital, como eles estão fazendo. Eles fizeram um edital super complicado, pedindo um monte de coisa que não é necessário na impressora, e fizeram a impressora custar mais de R$2.000. Essa concorrência que o professor Pedro citou, cada uma. Enquanto no mercado, impressoras fiscais, que essas sim são complexas, impressoras fiscais têm que ter memória segura. Não houve concorrência? Não, houve uma concorrência, entrou uma empresa só estrangeira, essa Smartmatic, e a outra empresa brasileira que entrou para fantasia, lá só para fingir que era concorrência. Ela era uma empresa comerciante que só vende artigos de R$1,99. Faltou seriedade por aí. Não. E quando ela foi, a segunda empresa foi chamada a apresentar um protótipo, ela desistiu, falou, não tem condição de fazer. Ela nem um protótipo fez. Agora, engenheiro Amílcar, o doutor Pedro disse há pouco que já tem 400 mil urnas aptas. Aptas a receber o módulo impressor externo. Pelo menos 400 mil, talvez tenha mais, eu não tenho todos os números. 200 mil, então, se o Brasil tem 600 mil urnas. Não, mas talvez tenha mais, eu não tenho o número todo certinho de cabeça, mas eles compraram, a primeira licitação era de 250 mil, foi aumentou foi 350 mil, passou de 400, tem mais urnas. Então, o custo para preparar essas eleições com voto impresso... Bastaria comprar impressora. É relativamente pequeno. Pequeno, seria... É só fazer uma impressora fiscal, que é mais complexa, ela tem que ter criptografia dos dados lá dentro. A impressora do voto não precisa criptografar o voto, ela vai imprimir e mostrar e cuspir o papel, né? Vai cair na sacola lá atrás. Ela não precisa criptografar informação nenhuma. E para um governo que libera 1,5 bilhão para o fundo eleitoral... Isso aí não é nada. Não, uma impressora fiscal custa menos de R$500. Isso para comprar uma para o seu comércio, você é obrigado a comprar para fazer a Receita Federal. Precisa comprar 500 mil. Posso passar para o doutor Diego? Eu só queria acabar sobre essa má vontade do TSE. Então, o TSE não está mostrando interesse. Ele fez esse orçamento, enrolou até novembro de 2017, dizendo que precisava contratar urnas especiais, que custavam um dinheirão. Aí nós conseguimos incluir no orçamento a verba para comprar só a impressora. Se você fizer a conta, R$500 a 500 mil urnas, a 250 milhões, foi o que foi aprovado no orçamento. E aí teve uma audiência na Câmara, em que nós apresentamos um documento do TSE, do ministro Aires Brito, que ele deu em resposta a uma petição da doutora Maria Aparecida Cortes, dizendo que as urnas modelo 2009 estavam aptas a receber a impressora, não precisava de impressora num computador novo, uma urna nova. E aí eles mudaram, eles resolveram fazer a auditoria, a licitação só das coisas, das impressoras. Então está na cara que eles estão protelando, empurrando. Agora eles conseguiram, não sei como, eu até pediria para o doutor José Jair se conseguisse me explicar de onde surgiu a ideia do Ministério Público, no dia 5 de janeiro, no último dia de posse do ministro Gilmar Mendes, apresentar uma DIN contra a lei do voto impresso, que estava aprovada 3 anos antes. O senhor já quer responder essa pergunta, doutor? Porque foi, sabe, assim, não dá para entender. O argumento que foi apresentado, isso é muito pobre. Não, ele prefere responder o final, engenheiro. Okay. Então... Tá. E, enfim, eu gostaria só de fazer mais uma afirmação, a questão do acesso ao código das urnas, a analisar o código. Eu também, como representante de partido político pelo PSDB, participei da auditoria especial das urnas de 2014. Não nos foi dado acesso a toda a programação do código. A gente não pôde fazer auditoria. A nossa auditoria foi inconclusiva porque o TSE não deu acesso a tudo para a gente, que a gente queria ver.
Tá? Então, não é verdade que é possível fazer auditoria do código, da urna. Agora o TCE inventou saiu mais uma notícia do TCE, fake news também, que vai ser permitido a auditoria do funcionamento da urna no dia da eleição, antes de começar a eleição. Isso aí não é auditoria coisa nenhuma. Eles vão fazer você ficar de braço cruzado olhando a urna vai dizer, olha, aqui está tudo bem, isso aí não é auditoria coisa nenhuma. Enfim, não existe auditoria de fato no processo eletrônico brasileiro. Professor da Universidade Estadual de Campinas, Diego de Freitas Aranha. Bom dia. Bom dia. Eu agradeço pelo convite, cumprimento os membros da mesa. É um prazer estar aqui de novo. A última vez que eu estive no Senado para tratar desse tema foi há 5 anos atrás. Então, fico feliz por poder contribuir novamente com o debate, mas entristecido em observar que houve muito pouco progresso nos últimos 5 anos. Bem, nessa outra ocasião que eu estive aqui, eu vim relatar sobre os testes os resultados nos testes de 2012, obtidos pela equipe que eu coordenei nesses testes. A nossa equipe venceu aquela edição dos testes do TSE e a gente apresentou, para vencer aquela competição, era um modelo de competição, um ataque que quebrava o sigilo do voto. Então, a gente demonstrou, nas restrições do teste, que era possível recuperar os votos de uma urna eletrônica em ordem, sabendo exatamente como o primeiro, segundo, terceiro eleitores e assim por diante votaram, baseado apenas em informação pública. Outra consequência, outro resultado importante nesses testes, que a gente não teve tempo de explorar, porque eles têm um escopo e tempo limitados, que a integridade do software de votação e, consequentemente, dos resultados produzidos pela urna eletrônica dependia de segredos inseridos diretamente no código-fonte do software, do programa, que é uma decisão de projeto que viola as boas práticas desde os anos 90 na área de segurança. Assim, isso é questão de livro-texto, não é fronteira de tecnologia. Isso é desaconselhado desde que a área de segurança é uma área formalmente constituída. Bem, é importante observar que um sistema puramente eletrônico de votação, todas as suas propriedades principais, como o sigilo do voto e a integridade dos resultados, dependem unicamente da qualidade do software, dos mecanismos de segurança nele implementados e na resistência desses mecanismos a uma subversão, a um ataque externo. Portanto, esses sistemas são especialmente vulneráveis ao que a gente chama de fraude interna. Um programador mal intencionado que, de repente, trabalha no tribunal e tem acesso privilegiado ao sistema e está na posição também privilegiada para montar uma fraude em larga escala, talvez indetectável se ele for sofisticado o suficiente. Esse tipo de abordagem de fraude interna não pode ser exercitada nos testes de segurança do TSE. Então, os testes de segurança do TSE forçam os pesquisadores, as pessoas que participam, a tentar montar o que a gente chama de fraude externa. Alguém que não tem esse acesso privilegiado ao sistema de votação para programá-lo, para que ele se comporte de maneira desonesta, mas ele tenta descobrir como esses mecanismos foram implementados e tenta contorná-los de alguma forma. Então, eu coordenei novamente uma equipe em 2017 nos testes de segurança, equipe composta por Pedro Iossis, Caio Luders, Tiago Cardoso e Paulo Matias, de diferentes estados do Brasil, e a gente novamente obteve resultados muito, como que eu posso dizer, com muito sucesso nos testes, né? Sucesso para a equipe, não exatamente para o TSE. E foi dito aqui que esses testes ocorrem em condições particulares. Isso é fato. As condições de trabalho de pesquisadores nos testes do TSE são tipicamente piores do que um fraudador teria na prática. Eu vou listar algumas das restrições. A gente tinha, por exemplo, 4 dias para observar o código-fonte, que tem mais de 10 milhões de linhas de código, algo que é impossível de qualquer humano fazer num prazo tão curto. A gente tinha 4 dias para montar ataques contra o sistema. Eu imagino que um fraudador não precisa obedecer restrições de tempo tão rigorosas. A gente tinha inicialmente apenas um computador para a equipe poder usar, então a gente teve que solicitar mais computadores, o que demanda, no ambiente dos testes, burocracia, solicitar autorização para entrada de software que era do nosso domínio para poder utilizar dentro dos testes, autorização para instalar aquele software nos computadores fornecidos pelo TSE. No total, a gente preencheu múltiplas instâncias de mais de 8 tipos diferentes de formulários. Isso só para funcionar durante os testes. Então, durante os testes, você perde muito tempo lidando com as restrições dos próprios testes e não exatamente montando os ataques e tentando analisar a segurança do sistema, como é o objetivo original. Uma grande novidade desses testes é que a gente pôde fazer notas em papel, que não era possível em 2012. Então, a gente pôde copiar trechos de código em papel, só que a gente não podia cruzar a sala com essas notas para usar as notas obtidas a partir do código-fonte num ambiente onde a gente, de fato, avaliava a segurança do equipamento.
Eu acho que, novamente, um fraudador não teria esse tipo de restrição, especialmente se ele tem acesso privilegiado ao sistema. Uma outra novidade desses testes é que o TSE tomou a liberdade de apagar trechos de códigos sensíveis contendo chaves criptográficas do código-fonte do sistema. Ou seja, a base de código fornecida para os pesquisadores não estava completa. Talvez por reconhecer que o acesso a essas chaves criptográficas fornecia também acesso privilegiado ao sistema, já que todas as suas propriedades de segurança terminam dependendo do seu conhecimento. De qualquer forma, a gente conseguiu contornar todas essas restrições e exploramos uma sequência de vulnerabilidades durante os testes que permitiram a gente chegar até o ponto de adulterar o software de votação para injetar código de nossa autoria para ser executado no ambiente da urna eletrônica. Bem, nosso trabalho começou capturando uma chave criptográfica que o TSE esqueceu de apagar no código-fonte para decriptar os cartões de memória que contêm software para ser instalado na urna eletrônica. Então, esses cartões de memória têm software, existe uma cerimônia de carga onde o software é transportado dos cartões para as urnas eletrônicas, e cada cartão desses pode instalar dezenas de urnas. Então, é um ponto muito interessante para um fraudador, porque a manipulação de um único cartão tem um poder aí de amplificar esse ataque para dezenas de urnas. A gente, de posse dessa chave criptográfica, que a gente memorizou e copiou trecho a trecho para o ambiente de testes, porque a gente não podia fazer notas em papel, nós conseguimos revelar o conteúdo desses cartões de memória, tendo acesso, aí, portanto, aos mecanismos de segurança e de proteção de integridade do software de votação nele implementado. Obtendo acesso ao software de votação, a gente descobriu que tinha 2 módulos do programa que não tinham sua integridade verificada. Esses 2 módulos cumpriam 2 funções. Uma delas era manter o registro cronológico de eventos pela urna eletrônica, desde o processo de instalação até o encerramento da votação. E o outro, basicamente, proteger o registro digital do voto, que é aquela lista embaralhada, armazenada em formato eletrônico das escolhas do eleitor, que o TSE alega ser o mecanismo de recontagem, mas como ele é produzido pelo próprio software, ele não pode verificar a contagem eletrônica feita por ele próprio. Bem, então, no terceiro dia de testes, a gente já tinha acesso a esses dois componentes do software para injetar trechos de códigos de nossa autoria. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, por exemplo, manipular os registros cronológicos mantidos pela urna eletrônica em um arquivo específico, invalidando o poder de auditoria ou de exame posterior, depois das eleições, do conteúdo desse arquivo, porque ele já tinha conteúdo adulterado. Novamente, isso depende unicamente do software de votação. Se o software de votação é adulterado, bem, ele pode produzir arquivos arbitrariamente escolhidos pelo atacante. A gente também descobriu como injetar código para que o registro digital do voto pudesse ser capturado e decifrado, seu conteúdo revelado, entre votos consecutivos. Isso permitiria, por exemplo, para um mesário malicioso, capturar esse arquivo antes e depois de um certo eleitor ilustre e saber exatamente como esse eleitor votou pela diferença entre as 2 versões do arquivo. No último dia dos testes, a gente teve os principais progressos, porque a gente descobriu, a gente passou a não mais interferir com as funcionalidades fornecidas por esses 2 componentes de software, mas utilizar esses 2 componentes de software para alterar o comportamento do software de votação. Então, uma das coisas que a gente fez na tarde do último dia de testes foi alterar mensagens de texto que são exibidas para o eleitor durante a votação para fazer propaganda para um certo candidato. Novamente, se a gente tinha acesso ao software de votação para introduzir comandos nossos, ele podia se comportar exatamente como a gente queria. Então, uma forma muito fácil e evidente de mostrar que a gente tinha controle sobre o software de votação é alterar uma mensagem visível para o eleitor. A gente também fez bastante progresso na direção de desviar votos de um candidato para outro. A gente chegou a ter uma versão do ataque pronta e funcional nas nossas máquinas, nas máquinas onde a gente estava trabalhando. Mas a gente não teve tempo de testar essa versão do ataque na urna eletrônica, porque nos testes, todas as nossas tentativas de ataque demoravam em 40 minutos para você instalar a urna, rodar todas as rotinas de autoteste, reiniciar novamente, dar início a uma votação. Então, todos esses procedimentos tomam muito tempo do investigador, né, que, novamente, não necessariamente é restrito no caso de um fraudador minimamente habilidoso. Não é exatamente uma surpresa que o software de votação tem essas vulnerabilidades, no sentido de que todo software é intrinsecamente vulnerável. É exatamente por isso que a gente não deve confiar resultados de eleição incondicionalmente a software de votação, ou a software. Não. É por isso que é importante ter um outro comprovante físico, o registro físico do voto, que permita ao eleitor
que não tem treinamento especializado, auditar se o voto específico dele, as escolhas que ele decidiu inserir no equipamento, são registradas corretamente em uma outra mídia, para que essa outra mídia sirva para auditoria, a recontagem, dependendo dos procedimentos eleitorais. Isso não é a minha opinião pessoal, esse é o entendimento da comunidade técnico-científica internacional, e isso segue exatamente a experiência de todos os outros países que implantaram o voto eletrônico em algum momento. Não há outro país no mundo que utiliza ainda sistemas de votação puramente eletrônicos, baseados em máquinas de votar. Todos eles já migraram para sistemas que fornecem maior transparência, usando o registro físico do voto. A gente pode debater aqui por uma semana qual a melhor forma de implementar esse registro, qual a melhor forma de integrá-lo no sistema brasileiro, mas eu não considero a presença de um registro físico que seja negociável. É simplesmente um requisito básico para a transparência. Em épocas de política e eleições cada vez mais polarizadas, que a gente vai ter vitórias cada vez mais apertadas, não pode haver uma dúvida, uma indecisão sobre qual o resultado correto e acurado das nossas eleições. Sobre a questão orçamentária, eu gostaria de finalizar basicamente dizendo que a possibilidade de autoria de uma eleição não deveria ter preço. Não. Basicamente, esse é o requisito fundamental de qualquer eleição, provar para os eleitores, provar para os participantes, provar para a sociedade que o resultado é acurado e honesto. Isso não deveria ser negociável. Como é que o senhor disse que a eleição não deveria ter preço? O que não deveria ter preço? Transparência não deveria ter preço. Não, gostei, é um requisito fundamental. Gostei da frase, gostei. Transparência de uma eleição não deveria ter preço. Não deveria ter preço. Ainda mais a desse ano. Exatamente. Então, essa discussão em torno de se não é possível acomodar o sistema brasileiro para que ele possa ser transparente, para mim, inverte completamente a sequência lógica das coisas. Transparência é um requisito. A gente não deveria considerar se elas podem ser tornadas transparentes ou não. A gente deveria encontrar uma forma de torná-las transparentes e depois descobrir exatamente qual que é o orçamento, como a gente pode fazer isso da maneira mais eficiente. Esse deveria ser o raciocínio. É isso, muito obrigado. Uma pequena observação sobre o que o professor Diego apresentou agora. Além da equipe do professor Diego, houve uma outra equipe também da Polícia Federal que também teve sucesso no ataque, identificar a chave de segurança e mexer no software da urna, enfim. O que as duas equipes fizeram, para simplificar bem, se vocês entenderem, eles conseguiram duas coisas que o TSE alega que não é possível. Eu fui lá no site do TSE, onde fala do teste de segurança, tem lá um videozinho de 4 minutos que diz o seguinte, 3 coisas ele diz. Ele diz que não é possível rodar o software da urna num computador qualquer, porque tem sistemas de segurança, criptográficos de segurança. E não é possível adulterar o software da urna e rodar o adulterado na urna. O que a equipe do professor Diego e do pessoal da Polícia Federal fez foi exatamente isso. Eles pegaram o software da urna, rodaram no computador deles, o software do oficial, né? A peça lá de gravação do software da urna. Eles pegaram o software da urna, rodaram no computador deles, adulteraram o software da urna, puseram na urna e ele rodou. E ele rodou, escreveu mensagens espúrias na tela, leu o conteúdo do log, como eu falei, que é uma etapa para fazer a fraude contra o teste de votação. Enfim, eles fizeram exatamente aquilo que a publicidade oficial do TSE disse que não é possível. Por isso, eu digo que essa decisão do atual presidente do TSE, que ele pretende atacar a questão dos fake news, ele devia começar a se preocupar com o fake news que tem na página do TSE. Tá, perfeito. Me permita falar de pé, Excelência, porque a minha cadeira aqui está estragada. Bom, esse é outro problema. Eu sou Felipe Marcelo Gimenez, eu sou procurador do Estado de Mato Grosso do Sul, minha OAB é MS 7580, estou aqui representando a Associação Pátria Brasil. E não é propriamente uma pergunta, Excelência, eu quero usar uma expressão lá da tua terra. Nós somos advogados, o senhor é advogado, eu sou advogado, e quando esses cientistas falam da tecnologia da informação, nós ficamos mais perdidos que Cusco em procissão. Essa é uma frase muito dita lá. Pois é. Acontece que o nosso povo vem sendo enganado por essa máquina, essa arapuca, porque sempre que olhamos para o problema, tentamos enxergá-lo através da tecnologia. E, na verdade, Excelência, nós temos que olhar para essa máquina com a luz da lei. Antes da ferramenta, deve prevalecer a ordem jurídica. A ferramenta deve servir à ordem jurídica e não o inverso, Excelência. Nós estamos vivendo uma inversão, onde a ordem jurídica é posta de joelhos diante da ferramenta.
por falar em colocar de joelhos, a conduta do ministro Gilmar Mendes em protelar por 2 anos o cumprimento dessa lei deu motivo ao impeachment, ao pedido de impeachment. E eu vou mais além. Me parece que, na verdade, a conduta dele configura o crime de prevaricação, porque se omitir na obrigação do ofício é prevaricação. O que está acontecendo aqui, Excelência? Um dos pilares da República está sendo quebrado. Nossa democracia e a cidadania desse povo está sendo violada, desrespeitada. No entanto, eu quero lembrar aqui uma frase de Billy Graham, um homem que dedicou 99 anos da vida para o bem do próximo. Ele dizia: a coragem é contagiosa, e o senhor está vendo aqui só alguns dos corajosos que se levantaram. Há uma onda gigantesca sendo levantada nesse país, um tsunami que vem em direção a Brasília. Os cidadãos estão indignados. O Tribunal Superior Eleitoral não pode recusar o cumprimento à lei. Se fosse uma ordem judicial, o senhor, Excelência, não teria o direito de cumpri-la parceladamente. É uma lei, não tem vício de forma, nem de iniciativa, nem de conteúdo. Vou ao ponto. Fala-se muito da máquina, eu quero falar do ato jurídico. O senhor, como advogado, entende bem desse assunto. Somente o exercício do voto é secreto para garantir ao cidadão a liberdade de escolha. O ato seguinte, porque o processo eleitoral é feito de etapas, o ato seguinte é um ato administrativo. A contagem de um voto é um ato administrativo e se submete a um requisito de validade sob pena de ser nulo, que é o princípio da publicidade. Qualquer ato administrativo deve ser público. Entenda, Excelência, nós queremos auditar o fato jurídico, não é a máquina. Não nos interessa o software nem a máquina, nem antes nem depois. Nós queremos auditar o fato, que por natureza é um evento. O evento se perde, por isso a necessidade de dar corpo físico ao fato da contagem do voto, para que se conheça, para que se cumpra o princípio da publicidade, porque a publicidade é erga omnes, é para todos os cidadãos, não é só para o eleitor que olha no visor. Essa contagem do voto deve ser feita para que todos os cidadãos tenham a oportunidade de fiscalizá-la. E não é a contagem de milhões de votos, é a contagem de um voto, de cada voto é um ato administrativo, e será nulo se não for público. Há vários princípios constitucionais que vêm sendo quebrados desde que essa arapuca foi inventada lá em 97. A cidadania, a publicidade, a moralidade, a legalidade e a própria república, porque nós cidadãos não temos sido respeitados na nossa escolha. Nossa escolha só será respeitada se ela for retratada no corpo físico da impressão para cumprir o princípio da publicidade. O exercício do voto é secreto, mas a contagem deve ser pública. E qual que é a artimanha da urna? Ela estende o segredo do exercício até a última etapa. E o sagrado BU, eu vou usar uma expressão de alguém, eu não lembro quem é o proprietário dessa frase. A seita do santo byte tem no altar o BU. O BU não prova nada, Excelência. Quando o BU é imprimido, já houve a contagem dos votos em segredo. A fraude já aconteceu, porque cada voto contado deve ser público. O BU informa ao senhor, Excelência, o total. Nem no condomínio onde eu moro não aceitaria uma eleição assim. Imagine, Excelência, se eu fosse candidato a síndico, colhesse a urna e fosse contar dentro do meu apartamento e voltasse e comunicasse aos condôminos. Aqui está o resultado, eu fui eleito. O BU é a prova da fraude, Excelência. O BU é a prova da fraude. Doutora Simone, apesar de muito jovem, foi minha professora na faculdade. Ela é, talvez, a cabeça mais qualificada nesse Senado para rezar esse discurso, para dizer o que é um ato administrativo. Gostaria que ela estivesse aqui. O que acontece? Nós estamos sofrendo uma violação dos princípios republicanos, dos princípios constitucionais e, principalmente, Excelência, da cidadania, porque nossa cidadania só existe na medida em que o nosso voto seja respeitado, porque ele é o instrumento do exercício da cidadania, porque através deles elegemos os nossos escolhidos. E a nossa eleição, a nossa escolha, tem sido apurada em segredo, e o fato se perde. Por isso que os adeptos da seita do Santo Byte dizem que nunca há fraude. Porque quando se procurar o fato dentro da máquina, ele já não está mais lá, ele está no BU. E o BU só tem o total da contagem dos votos, Excelência.
Nós precisamos olhar para esse problema sobre a ótica da lei. Sobre a ótica da lei. Nós não podemos continuar aceitando esse engodo. E a lei que os senhores votaram, com uma representação maciça da outorga popular, só os senhores têm legitimidade para representar o povo brasileiro. Só os senhores. Os ministros da Justiça não têm essa legitimidade. Eles estão usurpando dos senhores as suas competências. Eles estão colocando esse Congresso Nacional de joelhos, porque estão se recusando a cumprir a lei. Excelência, eles estão cometendo abuso de autoridade. Abuso. Porque essa lei que os senhores votaram com 71% do Congresso Nacional, a derrubada do veto teve um peso de outorga popular maior do que as emendas à Constituição. 71% do Congresso Nacional disse, em nome do povo, será impresso o voto. E a lei, excelência, não tem discricionariedade. A lei não permite fracionamento. Fracionar o cumprimento da lei é um abuso, é uma violação, é uma teratologia. Não há possibilidade de se fracionar o cumprimento da lei. Imagine o senhor, se o senhor fosse sujeito passivo de uma ordem de Gilmar Mendes, se ele aceitaria ouvir do senhor o seguinte: ministro, eu vou cumprir sua ordem, um pouquinho a cada ano. Até 2050, Gilmar Mendes, eu termino de cumprir a sua ordem. Imagina que ele aceitasse isso do senhor. A lei não tem discricionariedade. Não é possível cumpri-la pela metade. Em resumo, é isso, excelência. E, por fim, o direito dos senhores, a sua autoridade como representantes do povo, está sendo vilipendiada. E por quem? Vou dizer mais. Não é por juízes. Os ministros, quando sentam na cadeira do Tribunal Superior Eleitoral para administrar esse serviço público, que é a eleição é um serviço público, não é jurisdição, não é um ato jurisdicional. Quando eles lá, sentados em seus gabinetes, estão administrando o processo eleitoral, são administradores sujeitos aos princípios constitucionais, como qualquer agente do Executivo. A hibridez da Justiça Eleitoral tem confundido o povo. Mas a competência se dá, a função se dá em razão do cargo, não do indivíduo. Quando eles estão se desincumbindo do processo eleitoral, estão executando ato administrativo, não são juízes. E vejam o absurdo, excelência, um administrador público que por acaso usa toga, se arvoca o poder de desrespeitar a lei que os senhores votaram. Nossa república está à beira do abismo. Se os senhores não se colocarem em pé e defenderem a sua legitimidade da outorga e aceitarem esse abuso de autoridade, acabou a república, excelência. Acabou a cidadania. Então nós somos escravos. Nós seremos escravos se a nossa escolha e a lei que os senhores votaram não for respeitada. Obrigado.